Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pega comigo os Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. E você sabe, está narrado aqui no capítulo 3 e no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, que Pedro e João, pouco depois de Pentecostes, foram ao templo para rezar. Quando estavam entrando, lá havia um homem entrevado, aleijado, que todos conheciam e que pedia esmola todos os dias na porta do templo. Ele estendeu a mão, pedindo uma esmola, e Pedro, sinceramente, se volta para ele e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a fé de Pedro era tão grande, e a certeza que Jesus colocava no seu coração, que aquele homem estava sendo curado, que Pedro mesmo já se inclina, já o toma pela mão, já o levanta. E daí o homem se apercebe, porque nem mesmo ele acreditava o que estava acontecendo com ele. Daí ele percebe que as suas pernas e os seus pés estão consolidados, e ele pode andar, e começa a andar. E a palavra diz que, e andando e saltando e louvando a Deus, ele entrou pelo templo. E Pedro não perde tempo. Pedro já começa a dizer para aqueles homens de Israel: não ficam olhando para nós como se fosse por nossa força que esse homem recebeu a cura. Não, ele está sendo curado por Jesus, a quem vós crucificastes. E começa a pregar a respeito de Jesus. Mas Pedro tem ali ao lado aquele homem curado, que ele está ali como confirmação da palavra que Pedro está pregando. Veja bem, é isso que eu quero passar para você. Pedro pôde pregar com toda a ousadia no templo. Veja, eram poucos dias à frente da morte de Jesus. Os judeus que quiseram acabar com Jesus, agora queriam acabar com os seus seguidores. Pedro tem toda essa coragem de, em pleno templo, estar pregando, e pregando Jesus que eles crucificaram, mas que o Pai havia ressuscitado, e que era o Senhor, o único Senhor. Pedro teve essa coragem, movido pelo Espírito, porque tinha ao seu lado aquele homem curado. Ele era a demonstração, ele era a prova de que ele não falava coisas tolas, não era um simples discurso, não eram teorias, não eram doutrinas. Ele estava justamente trazendo a verdade. Mas Pedro nem pôde terminar aquela pregação. Embora ele não tenha terminado a pregação, a própria palavra diz que a multidão dos fiéis subiu de 3 para 5 mil. Está aqui nos Atos dos Apóstolos. Você sabe que em Pentecostes, diz os Atos, que foram 3.000 os batizados. E aqui nessa passagem diz que subiu para 5 mil aqueles que acreditaram. Veja, uma pregação que nem terminou. E por que aquele povo todo foi atingido? Porque ao lado de Pedro estava o milagre concretizado. Eles podiam ver aquele homem que tinha sido curado. Pedro nem pode terminar a sua pregação, porque já vem os soldados do templo, mandados pelos sacerdotes. Foram os sacerdotes que mandaram, e os soldados prenderam Pedro e João, são encarcerados, permanecem no cárcere.
No dia seguinte são levados diante do tribunal. E eles são questionados em nome de quem? Com que autoridade eles estavam fazendo aquilo? Com que autoridade eles tinham curado aquele homem? E com que autoridade eles estavam pregando daquela maneira? E Pedro destemidamente fala àqueles homens. Veja comigo o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito ao enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes. Veja a ousadia de Pedro, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Veja, ele não estava fazendo uma pregação numa igreja com todas as pessoas atentas escutando, não. Pedro está respondendo àqueles que estavam julgando para condená-lo. Ele estava diante dos chefes de Israel que acabaram com Jesus e queriam acabar também com os seus discípulos. E Pedro tem toda essa coragem. Eu quero salientar mais uma vez, por que é que Pedro tem toda esta coragem, esta ousadia? Porque ao seu lado estava aquele homem curado. Ele tinha uma prova de que Deus lhe dava autoridade para falar assim. Acho que você já está entendendo tudo, onde eu quero chegar, melhor, onde Deus quer chegar. Meus irmãos, a ousadia dos apóstolos estava no fato deles usarem os dons do Espírito Santo, e pelos dons do Espírito Santo, não eram eles, mas pelos dons do Espírito Santo eram realizados prodígios, curas, sinais, milagres. Aí estava a força de Pedro, aí estava a força dos apóstolos, aí estava a força dos primeiros discípulos, aí estava a força dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Como diz o Evangelho de São Marcos, eles foram e pregaram o Evangelho por toda parte, e o Senhor confirmava a pregação deles com os sinais, com as curas, com os milagres que eles operavam no nome de Jesus. Na verdade era Jesus quem estava curando, e o próprio Jesus confirmava a palavra com sinais, com prodígios, com curas, com milagres. Veja, era isso que o Senhor queria quando disse a ele: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Eles foram, eles pregaram, mas ao mesmo tempo, pelas mãos deles, realizavam-se milagres, maravilhas. E a própria palavra diz: com esses milagres, com esses sinais, com esses prodígios, o Senhor confirmava a pregação. Eu já começo a dizer a você: a nós foi dada esta graça. Eu sei, a renovação não é tudo, pelo contrário, a renovação é um segmentozinho da igreja. A igreja é um corpo grande, um corpo maravilhoso. Nós somos uma partezinha, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Assim como a cabeça precisa fazer a sua parte, assim como o coração precisa fazer a sua parte, cada partezinha do nosso corpo precisa fazer a função que lhe compete. O fígado, o baço, o estômago, cada parte. Talvez coisas que você nem saiba que existam no seu corpo precisam fazer a sua parte. Portanto, nós somos um segmentozinho da igreja. Somos igreja, e ninguém tem o direito de dizer que nós não somos, nem somos uma igreja paralela. Não, de maneira nenhuma. Nunca foi assim desde o começo, e não é assim e não será assim. Nós somos igreja, claro que somos igreja,
Mas somos um órgão de igreja, somos uma função de igreja, somos um segmentozinho, mas somos igreja e precisamos realizar a nossa missão. Por exemplo, além de ter fígado, todos nós temos vesícula. E a vesícula precisa realizar a sua parte. Como a sua tireoide é uma glândulazinha, mas ela precisa fazer a sua parte. Igualmente, nós somos um desses membros, um desses órgãos do corpo que é a igreja, e precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é sermos renovação carismática católica. A nossa parte, irmãos, é usar os carismas. Em outra maneira de falar, deixar que o Espírito Santo se manifeste através de nós, realizando as obras de Jesus. E que beleza isto! Permitir que o Espírito Santo use de nós como instrumento. Somos apenas instrumento. Por exemplo, como esse microfone. Se eu tiro o microfone da minha frente, vocês não escutam nada. Se eu tiro o microfone da minha frente, foi o que eu disse, vocês não escutam nada. Veja, o microfone é só isto. Mas se eu me distancio do microfone, o que vocês escutam? Vocês não escutam nada. Não é verdade? É. Esse microfone é necessário, ele é instrumento. Mas quem está falando não é o microfone. Quem está falando sou eu. Igualmente, e preste bem atenção a isto. Preste bem atenção a isso. O que o Senhor quer de nós, eu não gosto dessa palavra, mas o povo nos chama assim, né? Como carismáticos. Então, uma vez que já nos apelidaram de carismáticos, vamos usar. O que o Senhor espera de nós, carismáticos? O Senhor espera de nós que nós nos deixemos usar pelo Espírito Santo como instrumento nos carismas. Que o Espírito Santo nos use com seus carismas. Os carismas são do Espírito Santo, não são nossos. E é uma coisa importante saber: a cura não é nossa, a cura é do Espírito Santo. A palavra de profecia não é nossa, isso é um carisma do Espírito Santo. A palavra de ciência, a palavra de sabedoria, qualquer um dos dons não são nossos, são dons do Espírito Santo, são carismas do Espírito Santo. E veja bem, nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo nos seus carismas para que se realizem as obras de Jesus. Quem realiza a obra é Jesus. E é uma beleza o que acontece na Trindade. As pessoas da Trindade não se rivalizam, pelo contrário, elas se complementam, elas se completam, para que as obras de Jesus se realizem hoje. Veja, para que as obras de Jesus se realizem hoje, assim como Jesus curava, assim como Jesus falava com autoridade, assim como Jesus tocava os corações, assim como Jesus libertava do demônio, assim como Jesus tocando os corações convertia as pessoas. Hoje as obras de Jesus precisam ser realizadas. Jesus quer realizar hoje as suas obras. E como é que Jesus realiza hoje? Ele que é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje e o será para sempre. Como é que Jesus vai realizar as suas obras hoje? Ele vai realizar as suas obras hoje através de nós, pelos dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa de nós nos seus carismas para que as obras de Jesus possam se realizar. Meus irmãos, é uma maravilha, mas temos que fazer a nossa parte. Nós não somos mais do que os outros por causa disso, e é importante que você saiba disso, e que você assuma isso, e que você tenha esta atitude. Nós não somos nada mais do que os outros, porque somos usados assim. Não é porque a tireoide segrega aquele hormônio que ela é mais do que as outras partes. Não é. Não é porque a vesícula
segrega a bilis para a digestão, que ela é mais do que os outros. Não, ela não é. Cada parte do nosso corpo precisa fazer a sua parte, a sua função, e fazê-la bem, e nenhum órgão é maior do que o outro, todos são necessários. Nós não somos mais do que ninguém, mas precisamos realizar a nossa parte. E qual é a nossa parte? Permitir que o Espírito Santo use de nós nos seus carismas, que Ele manifeste em nós os carismas dEle. E eu quero frisar isso: a cura não é nossa, a cura é um carisma do Espírito Santo, para que Jesus possa realizar curas. A palavra de profecia não é nossa, eu até diria, ninguém de nós é profeta. Não, o Espírito Santo usa de nós como instrumento para proferir a palavra de profecia, que é um carisma do Espírito Santo. Claro que se manifesta em nós. Em outras palavras, eu diria a você, é como o fio eletrificado leva a energia elétrica, e é por isso que essas lâmpadas estão acesas, é por isso que nós estamos aqui no ambiente iluminado, é por isso que essas câmeras funcionam, porque os fios estão ligados à energia elétrica. Se por acaso alguém fosse lá e desligasse o fio, se alguém fizesse essa molecagem de ir lá e desligar o fio da tomada, tudo desapareceria no mesmo instante. Meus irmãos, é a mesma coisa. Nós não somos mais do que o fio. Quem nos eletrifica é o Espírito Santo. E aí as obras de Jesus se realizam em nós. Mas é preciso que nós realizemos as obras de Jesus como Pedro realizou. Como João realizou. É preciso que nós realizemos, que eu realize, que você realize. E veja, alguns pensam, não, o Padre Jonas, porque ele é o Padre Jonas, ele pode realizar, ele deve realizar. Não, eu sou tanto quanto você, porque na verdade quem opera em mim é o Espírito Santo, e quem opera em você é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, não é outro. Não é outro. Com toda a simplicidade, porque veja bem, se eu estou com esse microfone na mão, ele funciona. Se eu passo esse microfone para você e você fala, esse microfone opera. Porque na verdade não somos nós. Não somos nós. Quem age é o Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo. Nós nos colocamos nas mãos dele, inclusive para orar. O que é o dom das línguas? E muita gente parece que não quer entender isto. A gente explica, fala, e as pessoas sempre têm uma atitude de desconfiança, de descrédito, até de gozação, de deboche. O que é a oração em línguas? Como explica a carta aos Romanos, é o próprio Espírito Santo orando em nós. E orando em nós por quê? Porque nós não sabemos orar como convém, e não sabemos o que pedir e como pedir. Então explica a carta aos Romanos capítulo 8, o próprio Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Inefáveis quer dizer indizíveis, intraduzíveis. Ele ora em nós, e Ele ora ao Pai. E Ele que conhece os desejos do Pai, o Espírito Santo que conhece os desejos do Pai, e o Espírito Santo que conhece as nossas necessidades, e mais ainda, que conhece os desígnios do Pai a respeito do mundo. Veja, por exemplo, naquilo que nós estamos vivendo em todo o mundo, o Pai tem desígnios a respeito desse mundo, da situação do mundo, da situação da paz mundial. O Pai tem desígnios a respeito disso, e o Espírito Santo conhece. Portanto, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo está orando em nós. Nós emprestamos o nosso corpo, emprestamos as nossas cordas vocais, emprestamos o nosso respirar, o nosso falar, nós emprestamos ao Espírito Santo, sim, como instrumento. Como me deram esse microfone, me deram, não é meu, me deram.
Igualmente, nós nos damos ao Espírito Santo, nos damos inteiramente, como esse microfone se dá inteiramente a mim. Nós nos damos ao Espírito Santo para que Ele possa orar através de nós. Os sons quem produz somos nós, mas quem dá o conteúdo é o Espírito Santo. Que os descrentes acreditem e que os questionadores entendam e não continuem a questionar. Pelo contrário, também eles se deixem usar para que o Espírito Santo possa orar em nós. E veja bem, de acordo com os desígnios do Pai. Veja, gente, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo pode estar orando pela situação do mundo, pela situação da paz do mundo, para que os desígnios do Pai se realizem. Porque o Espírito Santo conhece os desígnios do Pai, os planos, os projetos do Pai. O Espírito Santo conhece as necessidades do mundo, as necessidades da humanidade. O Espírito Santo conhece os problemas do mundo, que nós não conhecemos. O Espírito Santo conhece os meandros da paz e da guerra na humanidade. E Ele pode orar em nós. Nós não somos capazes em nada de rezar sobre isso. Mas o Espírito Santo sim é capaz. E quando a gente se entrega nas mãos dEle, como esse microfone está entregue nas minhas mãos, Ele pode orar em nós e fazer a oração verdadeira, a oração eficaz, de acordo com as necessidades do mundo e de acordo com as necessidades e de acordo com os desejos do Pai. Vamos para uma coisa mais concreta: seu filho, ou seu marido, ou seu pai. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo sabe das necessidades reais do seu filho, ou do seu marido, ou do seu pai, sabe, conhece. E Ele sabe também os projetos, os planos do Pai a respeito desta pessoa. Então o Espírito Santo ora de maneira muito concreta e de maneira eficaz, sabendo as necessidades dele, as necessidades dela, e sabendo os desígnios, os desejos, os planos, os projetos do Pai a respeito dessa pessoa. Está me entendendo? Então o Espírito Santo pode fazer a oração eficaz, a oração verdadeira, a oração que realmente se realiza, a verdadeira oração que nós não somos capazes de usar. Sintetizando, todos os dons, também o dom de línguas, eu diria principalmente o dom de línguas, mas todos os outros dons, a palavra de profecia, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, o discernimento dos espíritos, a fé, que é o dom central, o dom de curas, o dom de milagres, um por um desses dons são dons do Espírito Santo. O dom de línguas é um dom do Espírito Santo, onde Ele usa de nós para Ele orar. O dom de cura é um dom do Espírito Santo, e Ele usa de nós para curar, para que as obras de Jesus se realizem hoje. E agora voltamos a esse texto dos Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, também hoje o Senhor quer que nós tenhamos uma pregação de autoridade, porque nos tempos que nós estamos, na reta final que nós estamos, diante da quantidade de pessoas que precisam receber a palavra de Deus, que precisam ser evangelizados. Veja, por exemplo, no Brasil, são pelo menos 100 milhões de brasileiros que foram batizados, que se declararam católicos, portanto são batizados, mas que não foram evangelizados. É uma massa enorme, é uma massa enorme. 100 milhões, gente, não são 100 nem 100 mil, são 100 milhões de pessoas, de filhos de Deus, de batizados, que precisam ser evangelizados. Desculpe, muitos deles são como gado, são como ovelhas que vão levadas assim no rebanho, porque não foram evangelizadas, nem conhecem o seu Senhor, nem conhecem em profundidade o Evangelho, foram batizados e estão por aí.
e são irmãos nossos. Eles têm o direito à evangelização, eles têm o direito à salvação, e o Senhor quer que todos eles tenham o conhecimento da verdade. Eles precisam ser atingidos pela palavra da verdade, eles precisam ser atingidos pela salvação, antes que seja tarde, porque todo o tempo que nós temos é pouco, o tempo é urgente. Portanto, meus irmãos, o Senhor precisa hoje de uma palavra eficaz, de uma pregação de autoridade, não autoridade de murro, não autoridade de grito, mas autoridade que vem do Espírito Santo. E veja mais, autoridade que vem dos dons se realizando, das curas se realizando, dos milagres se realizando, dos prodígios de Deus se realizando. O Senhor precisa, como foi necessário naquela ocasião. Pedro pôde falar com autoridade, inclusive diante daqueles que estavam julgando a ele, diante dos sacerdotes, diante dos chefes do povo. Ele pôde falar com autoridade. Pedro não foi agressivo, Pedro não desonrou os sacerdotes, não agrediu os sacerdotes, não. Mas Pedro pôde falar com clareza, com autoridade, que confundiu a eles, porque, primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo, e segundo, ali estava o milagre concretizado. Aquele homem, até então aleijado, está ali diante deles, e eles viam também aquele homem pedindo esmola todos os dias na porta do templo. Eles sabiam que ele era aleijado, ele mesmo confirmava que ele era aleijado, que ele não podia andar, e agora ele está curado, agora ele está andando. Veja, voltamos então para os Atos dos Apóstolos, onde nós estamos. Versículo 10: ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha em pé diante de vós. E aí Pedro tem a autoridade de dizer, tem a ousadia de dizer, versículo 11: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro trouxe a grande verdade que João Paulo II retomou nos escritos dele a respeito do ano santo, que João Paulo II retomou nesse documento que é a seta indicando o que devemos fazer nesse novo milênio. Sim, esse documento chamado Novo Milênio Ineunte, Novo Milênio Ineunte. Começado o novo milênio, sim, o próprio Papa cita esta passagem: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único Salvador é Jesus. O único Salvador é Jesus. Por isso é preciso que todos conheçam o verdadeiro, o único Salvador, e que por eles sejam salvos. Meus irmãos, para termos essa convicção, para termos essa autoridade, precisamos das duas coisas: de sermos cheios do Espírito Santo, e segundo, de deixarmos que o Espírito Santo use de nós nos seus dons, nos seus carismas, para que através de nós Ele realize prodígios, milagres, curas, sinais, e assim Jesus possa realizar a sua obra, e Jesus possa ser reconhecido como o único Salvador, como o único Senhor. Essa é a verdade. Que beleza! Nós não estamos na renovação apenas por enfeite. Nós não somos da renovação apenas para ter atitudes estranhas, levantar os braços, cantar com entusiasmo, orar em voz alta e todo mundo junto. Não, isso são coisas acidentais. Claro que fazem parte também, porque quando estamos cheios de Deus, estamos cheios de entusiasmo, porque entusiasmo quer dizer cheio de Deus, e então é impossível para nós
orarmos baixinho, orarmos apenas meditando. Nós também meditamos, nós também silenciamos, nós também nos recolhemos, mas há momentos em que nós precisamos explodir nessa oração, e também com gestos, e também com cânticos, e também precisamos explodir na oração do Espírito, no cântico do Espírito. Tudo isso faz parte, mas o essencial é justamente que o Espírito Santo use de nós, e que cheios do Espírito Santo, a gente brade, a gente clame, a gente ore, a gente evangelize, a gente leve o prodígio, a gente leve o sinal, a gente leve o milagre, a gente leve a cura, e assim a pregação seja confirmada pelos sinais, pelos prodígios, pelas curas que a acompanham. É uma necessidade hoje, é uma necessidade da igreja. Eu podia dizer, o Senhor necessita disso. Você se lembra daquela passagem? Jesus ia entrar em Jerusalém. Então ele diz aos apóstolos: vão, e em tal lugar, Jesus até diz em tal lugar, vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Peguem e tragam para mim. E até Jesus diz: alguém vai dizer a vocês, mas por que vocês estão pegando esse jumentinho? Desamarrando, não é de vocês? Respondam: o Senhor precisa dele. E foi o que os apóstolos fizeram. Quando chegaram, eles viram a jumenta, viram o jumentinho amarrado. Eles foram lá, estavam desamarrando o jumentinho. Os donos vieram e logo disseram: mas o que é isso? O que vocês estão fazendo? A resposta dos apóstolos foi essa: o Senhor precisa dele. Na hora que eles disseram o Senhor precisa dele, os donos entregaram. E os apóstolos levaram a jumenta e o jumentinho, colocaram os seus mantos. Jesus sentou-se sobre ele, sobre o jumentinho, e foi assim que Jesus entrou em Jerusalém. Gente, hoje também Jesus precisa entrar na nossa sociedade, precisa entrar nas nossas cidades, precisa entrar em Brasília, a cidade das decisões do Brasil, precisa entrar aqui, montado sobre nós. Nós não passamos de jumentinhos, mas o Senhor diz: eu preciso de você. E para quem quer que venha questionar, Jesus manda dizer: sim, o Senhor precisa dele, o Senhor precisa dela. O Senhor poderia entrar de qualquer outra maneira, o Senhor poderia realizar a sua obra de qualquer outra maneira, porque Ele é soberano, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele teria muitas maneiras, mas Ele escolheu esta. Assim como Ele escolheu entrar em Jerusalém e ser festejado, e ser hosanado, e ser proclamado o Cristo, o Messias, montado no jumentinho, hoje Ele quer entrar em nós, Ele quer entrar através de nós, Ele quer realizar as suas maravilhas através de nós. Ele poderia realizar curas e milagres sem nós, claro que podia, mas Ele quis fazer isso através de nós. Você precisa render-se aos carismas do Espírito Santo, como aquele jumentinho rendeu-se e deixou-se montar por Jesus. Repito, você precisa render-se ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo use de você nos seus dons, nos dons dele, nos carismas dele, para que Jesus realize a sua obra no mundo de hoje, para que ele seja reconhecido o Cristo, o Senhor, o Messias, o Filho de Deus vivo, como ele foi reconhecido na entrada triunfal de Jerusalém. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Repito, Ele não precisaria, mas assim quis o Pai, assim quis Jesus. Ele precisa de cada um de nós. Diga comigo: Ele precisa de mim. Ele precisa de cada um de nós. Então eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego, como aquele jumentinho.
Faça-se em mim a tua vontade. Que o Espírito Santo me use, Senhor, em cada um dos seus dons. Não são dons meus. Eu não tenho o dom da cura, nem o dom de línguas, nem o dom de profecia. Todos esses dons são do Espírito Santo. Eles passam através de mim. Eu sou um instrumento do Espírito Santo para que Jesus possa realizar as suas obras. Sim, eu sou apenas instrumentos. Eu sou apenas instrumento para que Jesus possa realizar as suas obras. Eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Usa-me, Senhor, nos dons do Espírito Santo. Realiza as tuas obras através de mim, Senhor, pelos dons do Espírito Santo. Eu não sou nem mais nem menos por causa dos dons. Eu só sou mais ou menos se eu permitir que o Senhor realize as suas obras através de mim. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E veja, uma prova de que nós não somos nem mais nem menos pelos dons do Espírito Santo é que você sabe daquela palavra terrível de Jesus. Até eu quero ir com você para essa passagem. Depois nós voltamos aqui aos Atos. E no Evangelho de São Mateus. Vai comigo, rapidinho, para o Evangelho de São Mateus, ainda no Sermão da Montanha. Já no finalzinho do Sermão da Montanha, é Mateus 7, versículo 21, onde Jesus diz, Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Você está vendo? Jesus está falando aqui diretamente dos carismas, onde pessoas poderão no dia final dizer ao Senhor, mas Senhor, não fomos nós que pregamos em teu nome? Jesus vai dizer, sim, você pregou no meu nome, eu usei de você para pregar, e a sua pregação foi eficaz, foi com autoridade, porque eu preguei em você, através de você, eu usei você, através dos dons do Espírito Santo. Mas somente, vai dizer Jesus, isso não é nem mais nem menos, eu precisava da sua santidade, porque simplesmente você se deixar usar, o dom é meu, o carisma é meu, a obra é minha, aqueles que eu quero atingir são meus, você foi instrumento, ótimo que você foi instrumento, eu precisava de você como instrumento, mas eu precisava também da sua santidade, eu precisava que você fizesse a vontade do Pai e se santificasse, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o próprio Jesus diz, muitos dirão, nós expulsamos demônios, não foi no teu nome que nós expulsamos demônios? E Jesus vai dizer, sim, vocês expulsaram demônios no meu nome, mas na verdade era eu que estava expulsando, vocês foram apenas os meus instrumentos. Mas vocês também, infelizmente, seguiram as tentações do demônio, vocês pecaram, você errou, você caiu em pecado, portanto, eu não tenho como te reconhecer. Só você ter sido usado para expulsar demônios não é tudo. Eu precisava que você rompesse com o pecado, eu precisava que você não pecasse mais, eu precisava que você caminhasse para a santidade, daí sim eu podia te reconhecer. Está me entendendo? E o próprio Jesus diz
Senhor, não foi no teu nome que nós fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer: sim, você fez milagres, você operou curas no meu nome, mas foi no meu nome, meu filho, foi no meu nome, minha filha, você foi meu instrumento. Pelos dons do Espírito Santo, eu usei de você como instrumento, e eu realizei milagres. Isso não tornou você nem mais nem menos. Os dons não tornam ninguém santo, não tornam. Você precisava, além de ser usado por mim, era a sua função, era a sua missão, você precisava santificar-se. Está me entendendo? Gente, os dons não tornam a gente nem mais nem menos. É tolice, é loucura nós ficarmos orgulhosos porque eu tenho o dom de cura. Primeiro, não tem coisíssima nenhuma. Quem tem o dom de cura é o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. A eletricidade passar pelo fio, o fio dá passagem só, mas a eletricidade é eletricidade. Quem vai acender as lâmpadas é a eletricidade, não é o fio. O fio não é mais nem menos, porque a eletricidade passa por ele. Ele pode ser um fio enferrujado e a eletricidade passa, mas é preciso que o fio seja de qualidade. Igualmente, você precisa ser de qualidade, você precisa ser santo, e ao mesmo tempo deixar-se usar pelo Espírito Santo. Veja, para nós que tivemos essa escolha, foi escolha nossa. O Senhor nos escolheu, foi a nós que Ele escolheu. Nós que tivemos a graça dessa escolha, meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos que caminhar, e caminhar com temor e tremor pelos caminhos da santidade, e ao mesmo tempo temos que nos deixar usar pelo Espírito Santo. As duas coisas. E não é pelo simples fato de você ser um pregador, ou em que o Senhor usa de você para tocar os outros, isso não é sinal de santidade. O próprio Concílio Vaticano II diz isso nos seus documentos. Só os carismas não tornam ninguém santo, não. Pelo contrário, os carismas são instrumentos de santificação para os outros. Nós somos usados para os outros. É como um microfone. O microfone, pelo fato de eu estar usando a ele não fica nem melhor nem pior. Mas ele tem que se deixar usar, porque ele é microfone. Igualmente, uma vez que você recebeu a graça do batismo do Espírito Santo, uma vez que o Senhor derramou sobre você os dons do Espírito Santo, eu e você precisamos nos deixar usar pelo Espírito Santo. É a nossa obrigação. Somos servos para isso. Somos servos inúteis, somos servos como qualquer outro. Fazemos apenas aquilo que devemos fazer, é a nossa missão. E ao mesmo tempo precisamos nos santificar. Mas que beleza, quando nós nos deixamos usar pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo nos deixamos santificar pelo Espírito Santo, essas duas coisas, carisma e santificação, formam uma maravilha em nós. Daí sim a gente cresce, daí sim a gente realiza aquilo que o Senhor quer, daí sim nós somos aquilo que Deus quer. Como nós cantamos: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Não é isso? Dá o tom certinho. É isso. Até nós pedimos: vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Você recebeu os dons do Espírito? Recebeu. Então você precisa deixar-se usar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso, eu não posso fazer nada. Gente, quando nós unimos essas duas maravilhas, quando nós unimos os dons do Espírito, quando nós deixamos que o Espírito Santo nos use, e ao mesmo tempo, quando nós, com toda a audácia, com toda a ousadia, com toda a determinação, nós caminhamos rumo à santidade, nós lutamos pela nossa santificação, nós morremos para nós mesmos para chegar à santificação. Quando se une as duas coisas,
Que maravilha, que maravilha. Eu quero, dá o tom. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Comigo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Afirma isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Meu irmão, minha irmã, é isto. Diga já comigo: eu quero, Senhor. Eu quero e preciso deixar-me usar em todos os dons do Espírito Santo, porque é uma graça que eu recebi, é uma escolha tua, Senhor, uma iniciativa tua. O Senhor escolheu a mim livremente, por graça. Eu não tenho nenhum merecimento nisso, mas uma vez que o Senhor me escolheu, uma vez que o Senhor derramou sobre mim o Espírito Santo, uma vez que o Senhor me deu os dons do Espírito Santo, porque todo aquele que recebe o Espírito Santo recebe também os dons, porque os dons são do Espírito Santo. Portanto, Senhor, eu só posso me deixar usar. Usa-me, Senhor, em cada um dos dons, desde o dom menor, que é o dom de línguas, até o dom maior, que é o dom do amor. Usa-me, Senhor, em todos os dons, no dom central, que é o dom da fé, e acompanhando a fé, o dom de cura, o dom de milagres, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, a palavra de profecia, o discernimento dos espíritos, a interpretação das línguas. Usa-me, Senhor, em cada um dos dons do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Usa-me, Senhor, e eu não ficarei questionando. Na verdade eu não sou nada, mas o Senhor quis me escolher, o Senhor quis me usar. Usa-me, Senhor, e realiza através de mim, através da minha pobreza, através do meu nada, realiza as tuas obras, os teus sinais, as tuas curas, os teus milagres, os teus prodígios. Realiza em mim as tuas obras, Jesus. Veja, realiza em mim as tuas obras, Jesus, os teus milagres, as tuas curas, os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas. Meus irmãos, esta é a linguagem correta, mas que temos que nos deixar usar, temos. Então, voltando para aquele trecho dos Atos dos Apóstolos, Pedro pôde falar assim: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se agora a pedra angular. Em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E os chefes do povo, e os sacerdotes, tiveram que dar razão a eles. Eles tinham toda a razão. Por que eles tinham toda a razão? Porque o homem estava ali ao lado deles. E como diz o Evangelho, aquele homem já tinha passado de 40 anos. Portanto, era alguém que sabia responder pelo próprio nome. Ele podia testemunhar por si mesmo. E o homem estava ali, portanto, um homem adulto, que já tinha 40 anos, testemunhando que ele era aleijado e que agora ele está curado. E os sacerdotes e os chefes do povo conheciam aquele homem, porque o viam todos os dias esmolar na porta do templo. E agora ele está ali, testemunhando, testificando. Veja, hoje o Senhor tem realizado. E eu pergunto a você, por que é que você não tem testemunhado Jesus? Meus irmãos, deixar-se usar pelos dons do Espírito Santo não é exaltar-se a si mesmo, não, e não é exaltar a ninguém. Deixar-se usar pelo Espírito Santo é testemunhar a favor de Jesus, é testificar que Jesus continua vivo, porque para muitos, infelizmente, na própria igreja, Jesus é um vulto passado. Até um político, alguém assim da área social, que fez coisas interessantes e tal, mas inclusive que ficou no passado, e os milagres dele ficaram para aquele tempo, só naquele tempo. O máximo, os apóstolos fizeram algumas curas, alguns milagrinhos e tal, né? Mas a nossa época não, a igreja de hoje não precisa dessas coisas, esses exageros, né? Não. Pelas curas, pelos milagres, pelos prodígios, pelos sinais, pelas conversões, pelas transformações de vida, pelas pessoas que deixam o vício, pelas pessoas que voltam-se para Deus, as pessoas que deixam o adultério, que deixam uma vida desregrada, pelas pessoas que são recuperadas das drogas, do alcoolismo. Nós estamos testificando que Jesus é vivo e que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. E eu pergunto, por que é que você não tem a coragem de testificar Jesus, de testemunhar Jesus? Testemunhar Jesus quer dizer testemunhar Jesus. Ele precisa de testemunhas. Você precisa colocar-se ao lado de Jesus e provar com fatos que Ele é vivo. Não é você fazendo prodígios, não, ninguém de nós os faz, é Jesus fazendo e você testifica. Por que é que nós não temos testemunhado? Por que é que as pessoas atingidas não têm testemunhado? Por que é que nós parece que fechamos os nossos grupos para a cura, para os prodígios? Às vezes até a gente é muito cauteloso demais. Não vamos para esse lado, não, porque vai espantar. Não, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. E a nossa sociedade é 100 vezes pior do que a sociedade daquele tempo. Ela precisa ver, ela precisa palpar para poder acreditar. E nós somos as testemunhas de Jesus, como Pedro pôde testificar, como João pôde testificar, como aquele aleijado agora curado pôde testificar. Nós precisamos poder testificar, porque o Senhor vai usar de nós e o Senhor vai atingir pessoas, e essas pessoas atingidas, curadas, precisam testemunhar, precisam testificar. Eles não vão testificar que aquele tal grupo me curou, ou aquela tal pessoa me curou, não, foi apenas instrumento. A gente nem olha o microfone, a gente escuta o conteúdo. Da mesma forma, eles precisam saber que Jesus é vivo, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Você precisa testemunhar a respeito de Jesus. E o versículo 18 vai dizer: chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E o que é que Pedro respondeu? Julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus
obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eu vou dizer, você vai repetir. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando a com toda ousadia, realizarmos as obras de Jesus, melhor falando, deixar que Jesus realize as suas obras em nós, pelos dons do Espírito Santo, pelos carismas do Espírito Santo. Abra os seus braços, vai ficando em pé e vai dizendo: eu quero, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa de mim, Senhor. Usa de mim, Senhor. Usa-me nos dons do Espírito Santo. Usa-me para os dons do Espírito Santo. E dá-me a graça de testemunhar. Dá-me a graça de testemunhar. Porque eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Realiza, Jesus, os teus milagres, os teus prodígios, através de mim, através de nós. E eu estou pedindo, Senhor, derrama agora uma porção dobrada do Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, derrama agora uma porção dobrada do Espírito Santo. Assim como derramaste sobre Pedro e João, assim como derramaste sobre os teus apóstolos e os primeiros discípulos, derrama, Senhor. Sim, derrama sobre cada um de nós, derrama sobre o teu povo aqui reunido, Senhor. Derrama em porção dobrada o Espírito Santo. Derrama, Senhor, os dons do Espírito Santo, desde o dom menor até o dom maior. Derrama, Senhor, o dom da fé, e com o dom da fé, o dom de curas e o dom de milagres, o dom de profecia e o dom de palavra de ciência e de palavra de sabedoria. Derrama, Senhor, todos os teus dons sobre nós, para que sejamos as tuas testemunhas, para que sejamos usados pelos dons do teu Espírito Santo, e todos possam ver que tu és o mesmo de ontem, de hoje, e o serás para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelos dons do Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.